Olá, bem-vindos ao E2. O convidado do Panorâmica de hoje é o fundador do site Tugalix. É jornalista, informático, blogger e webmaster na comunidade Hackers em Portugal. Temos connosco Rui Cruz. Olá, Rui, seja bem-vindo. Obrigado. Em 2010 criou o site Tugalix e costuma defini-lo como um órgão de comunicação social que se dedica a mostrar aquilo que os médias convencionais não mostram. É verdade? Sim, é verdade. Eu em 2010 criei o Tugalix porque achei que não existia em Portugal nenhuma coisa assim. Ou seja, primeiro comecei por divulgar notícias relacionadas com o Wikileaks, daí o nome, mas depois percebi que Tugalix podia ter alguma coisa a ver com leaks de informação, mas em português, feita por portugueses, portanto sem intervenção fora de Portugal, que é o que acontece hoje em dia. E isso permitiu-nos fazer algumas coisas interessantes e ter uma ligação estreita com a comunidade de hackers e de ativistas anónimos em Portugal. E, na sua opinião, que informação não é divulgada nos meios convencionais? Bom, eu tenho inúmeros casos de pessoas que, por exemplo, que chegam a mim e dizem-me: olha, eu tenho aqui uma coisa para falar consigo, mas já falei com N órgãos de comunicação social e ninguém quer falar sobre isto, ou porque são coisas que em termos locais não passam, porque os meios locais estão muito dependentes da publicidade e às vezes de algum apoio das câmaras, ou porque são coisas que ninguém pega porque acham que não têm interesse, ou mesmo porque são coisas específicas nossas, por exemplo, ataques informáticos. Eu sei dos ataques quase em real time, daquilo que eles acontecem depois só horas ou às vezes dias depois é que chegam ao mainstream media. Portanto, nós temos já um leque de interesses base para fazer as nossas notícias. E era exatamente aí onde eu queria chegar. Como é que o Rui e a sua equipa conseguem verificar e filtrar todas as denúncias que vos chegam diariamente? Bom, a equipa do Tugalix sou 95% eu. Isso é um bocado difícil, mas também provém de uma organização informática que eu já tenho de outros carnavais, digamos assim. Portanto, eu já escrevo na internet desde 2001, 2002, em blogs, em sites, etc. E faço, portanto, uma boa organização daquilo que eu tenho no meu computador, no meu e-mail, no meu desktop, da minha to-do list, portanto, são coisas que eu tenho para fazer e para vou fazendo. E tudo isso dá-me, portanto, uma facilidade em encontrar logo as coisas que eu quero para publicar no dia seguinte ou para pedir informação a algumas entidades. Portanto, é uma coisa que, ao fim de 3 anos no Tugalix, quase 4, e 2 como jornalista, que me parece que é quase natural, é bastante fácil. Para si já é fácil verificar a veracidade das denúncias? Sim, até porque há determinadas formas de contacto que uma denúncia sem importância, digamos assim, ou com pouca importância, nos chega, e que eu vejo logo, até pela forma de escrever da pessoa, que aquilo às vezes não bate certo, e eu vou logo pesquisar e pronto, em 5, 10 minutos vejo que aquilo não bate certo. Em relação às denúncias de ataques informáticos, eu tenho umas 30 ou 40 páginas de Facebook subscritas, que é hoje em dia o ramo da divulgação dos hackers é o Facebook, e eu tenho essas páginas já controladas, portanto, cada vez que sai um ataque eu sei daquilo rapidamente, sim. As informações que divulgam têm um potencial para provocar uma forte reação nos leitores. Pretende que as pessoas sintam um desejo de mudança e que hajam, consequentemente, contra aquilo que o Tugalix denuncia? Sim, eu acho que Portugal está muito parado em termos de intervenção. Houveram muitas manifestações e hoje em dia não há. E eu penso que haja alguma coisa de útil em divulgar aquela informação, porque, vejamos, nós estamos em crise, ou dizem que estamos em crise, tanto o governo de agora como o de anterior, depois culpam o anterior, portanto, estivemos aqui numa bola em que não sabemos qual é que foi o culpado, mas há algum culpado. Aquilo que o Tugalix faz, em termos de algumas notícias de intervenção social ou político-social, é divulgar informação que a equipa, ou neste caso eu e mais algumas pessoas que nos dão informação e opinião, acham que aquilo não devia ser assim. Não quer dizer que eu esteja, enquanto público, contra o partido X ou contra o partido Y. Estamos só a divulgar informação que, na maioria das vezes, as pessoas acham credível e acham importante e partilham. Portanto, a reação social daquilo que vai no Tugalix não é fruto daquilo que eu publico, mas é daquilo que os portugueses sentem. E sente que, graças ao espaço que o Tugalix já conquistou, pressionam outros órgãos de comunicação social a noticiarem também as situações que vocês denunciam? Sim, porque há coisas que têm uma tal reação social alta
que os órgãos de comunicação social estão-se também a virar para a reação do povo, entre aspas, e é difícil haver uma notícia, uma determinada notícia num órgão de comunicação social que não existe no mainstream e que existe só naquele, portanto as pessoas tendem muito a copiar, entre aspas. Por vezes aquilo que acontece é, infelizmente, os órgãos de comunicação social não dão os devidos créditos àquilo que vem do Tugalix, portanto, quando nós temos um exclusivo, eu depois vejo aquilo 2 ou 3 dias no mainstream e não há qualquer menção ao Tugalix, mas eu sei que aquilo é um fardo que eu vou ter que carregar durante mais alguns anos, até que o Tugalix seja reconhecido como um órgão de comunicação social que, embora não seja grande, não temos uma equipa de 20 ou 30 pessoas, trazemos todas as semanas 2 ou 3 exclusivos, e só para uma pessoa. Eu penso que isso já é alguma coisa, um marco bastante grande, tendo em conta a dificuldade que existe em ter exclusivos nossos só. Portanto, nós, hoje em dia, 80% do que publicámos em 2014 é exclusivo. E isso dá-me um certo orgulho até. Claro. E sendo o Tugalix um site completamente independente, como é que conseguem subsistir apenas com apoios monetários espontâneos e pontuais? O Tugalix sobrevive de publicidade, através do Google AdSense. O Tugalix, se eu quisesse fechar o Tugalix, ou se eu tivesse o Tugalix por efeitos monetários, eu já o tinha fechado há bastantes anos, porque o Tugalix é um site que claramente dá prejuízo. Sou eu que coloco do meu dinheiro, que ganho como trabalhador normal, digamos assim, para sustentar o Tugalix. Agora, se vale a pena, eu digo que vale a pena e que vai continuar muito mais anos, porque é engraçado uma pessoa chegar à noite e ver que, pensar naquilo que fez durante o dia, e falar comigo mesmo. Então, será que eu fiz uma coisa boa? Será que eu vou continuar? E eu tenho sempre a resposta positiva. Portanto, tudo o que eu faço é uma coisa que me dá muito prazer em termos de realização profissional, e é uma coisa que me dá também muito trabalho, mas que, juntando essas duas... O útil ao agradável. O útil ao agradável, e juntando o peso e a medida, eu acho que não queria estar a fazer outra coisa neste momento. E se me perguntarem daqui a 10 anos o que é que eu estou a fazer, eu continuo a dizer que vou estar a fazer exatamente a mesma coisa. A vulnerabilidade de páginas de organismos estatais fez com que o acesso à informação confidencial esteja facilitada. No entanto, defende que não se está a investir o suficiente em segurança informática. Acha que as melhorias dos sistemas de segurança informática não podem trazer desvantagens a sites como o Tugalix, já que o acesso à informação se torna um pouco mais difícil? O parque informático do Estado está velho. Está velho e é preciso investimento. E como estamos em crise, estamos perante um problema, que é, nós temos um parque informático para alojar e manter e ter sites online que não se acomoda à realidade económica do país e que pode não ser renovado brevemente. Isto significa que, em determinada informação, que embora possa ser acedida através de meios legais, que essa informação muitas vezes esteja disponível através de falhas informáticas, não só em termos de software, como em termos de hardware, e que é uma informação fácil de aceder. Os hackers não têm quase nenhum trabalho. Eu até digo que, se os hackers quisessem colocar a maioria dos sites online, que estão online, do governo, de câmaras, etc., e colocá-los offline, não daria muito trabalho em fazê-lo. Isto porquê? Porque, por exemplo, há ferramentas que, através de uma pesquisa no Google, se consideram fáceis de obter, portanto, ferramentas para encontrar vulnerabilidades, ferramentas para atacar sites, digamos, simulando milhões ou milhares de visitas ao mesmo tempo, e tudo isso está, entre aspas, à distância de um clique. Se o parque informático do Estado é um parque informático fraco, em termos não só do hardware, como das ligações à internet, como do software, que está muitas vezes desatualizado, é muito fácil a um hacker tentar colocar um site em baixo ou encontrar uma vulnerabilidade, precisamente juntando todos esses fatores, a facilidade de acesso à informação, de hacking, entre aspas, com a fragilidade dos sistemas a nível de hardware, software e ligações de rede que o Estado neste momento opera. Há 3 anos, por acaso, foi constituído arguido num processo por alegada violação de correspondência ou telecomunicações. E este ano o processo foi arquivado. A lei portuguesa oferece barreiras àquilo que o Rui acha que deve ser a divulgação de factos que, em democracia, devem ser trazidos ao conhecimento dos cidadãos? Eu não iria criticar a lei, eu iria criticar mais quem faz cumprir a lei ou quem acha que faz cumprir a lei. Eu fui acusado de um pressuposto que é a violação de correspondência privada, que é um crime, na minha opinião, grave.
Na altura não era jornalista, portanto era só um blogger, e fui acusado de entrar, por aquilo que eu percebi, porque o processo ainda não é muito claro, mesmo passado 3 anos, eu fui acusado de entrar no e-mail de alguém, não se sabe quem, era muito abstrato, e de ter obtido alguns e-mails e divulgá-los na net. Ora, isso, passado 3 anos, foi arquivado mais ou menos nos seguintes termos. Embora eu realmente tivesse acesso à informação, a informação podia-me ter sido passada por terceiros, não era confidencial e podia ser divulgada. Mas, entretanto, neste espaço temporal de 3 anos, eu tive 6 computadores, 2 telemóveis, algumas pens, pens inclusive de banda larga que não têm suporte, por exemplo, para cartões SD, portanto levaram pens que não podem conter nenhuma informação e foram levadas também. Portanto, eu tive vários equipamentos informáticos presos, portanto, estive privado de uso desses equipamentos durante 3 anos. Isto levanta algumas questões, e essas sim bastante graves. O atraso na justiça. Eu tive vários pedidos de aceleração processual que nunca surtiram qualquer efeito prático. Serve também de algum exemplo para aquilo que se passa com muitos outros processos informáticos em Portugal, que é um atraso geral, uma falta de meios. Eu tenho um documento, embora que a Procuradoria-Geral da República tenha a dizer que não, eu tenho um documento que me diz claramente que as coisas estão a demorar muito tempo porque existe uma manifesta falta de meios. Isto é uma citação, manifesta falta de meios. E isto nunca sai cá para fora. Portanto, a Justiça está sempre tudo bem, nós somos muito rápidos, somos os melhores, temos os melhores ligações, temos a melhor ligação a uma comunidade europeia, Europol e esse tipo de entidades, mas depois na prática não. Na prática temos um atraso, temos um retrocesso na justiça e temos agentes de execução dessa justiça, nomeadamente a Polícia Judiciária, que interpreta a lei de uma flexibilidade extrema, como quase tudo existe e pode ser punível, o que não é verdade. E o que se prova é que, através desse processo, foi aí que eu quis obter uma maior proteção jurídica e criei o Tugalix como órgão de comunicação social, porque na altura era só um blog, e tornei-o, digamos, mais forte em termos judiciais para que não voltasse a acontecer o mesmo. Eu não acredito que não aconteça o mesmo, porque os azares acontecem e cada vez com mais informação tenho mais aso a que exista uma denúncia em que eles tentem cometer o mesmo erro. Mas eu acho que não o vão cometer por 2 coisas. Pela primeira vez, já chega, e eu acho que eles à segunda vez vão ter mais cuidado. E também por causa da proteção que o Tugalix hoje tem, porque a casa onde eu vivo, que por acaso é o meu escritório, é a sede de um órgão de comunicação social que tem uma proteção jurídica alargada em relação a mandados de busca. Portanto, não pode ser só um mandato de busca, tem que haver outros trâmites legais. Exatamente. E que por isso me dá não só uma maior tranquilidade, embora nunca esteja tranquilo nestas coisas, como uma maior segurança a nível daquilo que eu posso fazer, com mais clareza. E o Rui diz ser jornalista sem canudo por paixão e nunca sentiu necessidade de tirar uma formação séria na área do jornalismo? Não, eu acho que o jornalismo é uma profissão muito parecida hoje em dia. O jornalismo online, principalmente, é uma profissão muito parecida a um blogger. E existe até um estudo da entidade reguladora de comunicação social recente que aponta para a legalização dos bloggers como quase jornalistas. Embora os moldes desse estudo eu discordo completamente, porque um blogger não vai ter nada a ganhar a registrar um órgão de comunicação social, mas o que é verdade é que já existe da parte da entidade que regula este setor uma certa perplexidade e vontade de mudança. Exatamente. Eu continuo a dizer que eu não preciso de uma formação profissional para escrever, porque eu já escrevo há mais de 10 anos e só criei o Tugalix não para ter um órgão de comunicação social, porque se eu pudesse eu não tinha, mas só para ter mais proteção. Exato. E isto faz com que eu pense noutras coisas, como por exemplo, o que é que acontece àqueles blogs, normalmente regionais, que não têm proteção e que falam das autarquias, que falam de coisas locais e que estão tão vulneráveis hoje em dia. É uma coisa que me faz pensar, mas em relação àquilo que eu sinto é que não há formação que possa fazer aquilo que eu faço, porque se eu for tirar, por exemplo, um curso superior de jornalismo, eu não vou aprender as técnicas informáticas que eu sei, portanto, eu tinha que tirar 2 ou 3 coisas para saber aquilo que eu já sei. E ora, se eu já sei, eu prefiro continuar a saber da forma que eu aprendi, que foi uma forma didática, uma forma de estudo meu, de introspeção dentro das coisas e perceber como é que elas funcionam. Muito obrigada, Rui, por ter aceitado este nosso convite. Foi um prazer estar aqui à conversa consigo. O E2 fica por aqui. Este foi mais um Panorâmica, mas voltamos para a semana com mais novidades. Até lá!